A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com você. Estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical aqui no canal Boas Notícias. Estamos comentando a lição de adultos da editora CPAD. Este é o primeiro trimestre de 2023, agora estamos já na lição de número 7. O assunto, Estevão, um Marte avivado. Estevão, um Marte avivado. Vamos falar continuar falando da temática avivamento, e agora falando um pouco desse diácono, o Estevão, que fez parte do primeiro grupo de diáconos, de 7 diáconos que foram escolhidos para cuidar da ação social na igreja que se iniciava. Homem cheio do Espírito Santo e da graça de Deus. O texto áureo da lição diz assim, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7, 55 e 56. Verdade prática diz: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe, aquela que o professor faz lá na classe juntamente com a turma, está em Atos 6, 8 até o 10 e 7, 54 a 60. Diz assim, começando em Atos 6 e 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Atos 7, 54 a 60. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Então vamos ver nesta lição o primeiro Marte, aquele que primeiro morreu por amor a Cristo e pela pregação do Evangelho. Isso acontece todos os dias, em algum lugar do planeta. Nós estamos no Brasil e não pensamos que isso acontece em outros lugares. Aqui no Brasil também existe perseguição contra o cristianismo, muito. De forma disfarçada, político e ideologicamente falando, mas tem lugares que o cristão ainda está enfrentando a ponta do punhal, o cano do fuzil e da metralhadora, o enforcamento e tudo mais. A lista mundial de perseguição publicada em 2022 apontou que mais de 360 milhões de cristãos ainda são perseguidos, isto é, têm seus direitos negados, sofrem violências verbais e físicas, perdem propriedade, suas famílias são ameaçadas ou perdem a vida mesmo. Países como Coreia do Norte, China, Somália, Irã, Nigéria, Níger, Egito,
São muitos os lugares onde ser cristão é estar com a cabeça colocada a prêmio, entendeu? É estar com um alvo, de tiro ao alvo nas costas ou no peito, por onde anda. Mas eu louvo a Deus, porque mártires continuam existindo. E essa perseguição ao cristianismo, seja ela direta, tirando a vida do cristão, seja ela através de leis e decretos e tudo mais, não deixa de ser perseguição. Porém, o crente de verdade, que é cheio do Espírito Santo, não abre mão da sua fé, não nega a Cristo diante das ameaças. Precisamos preservar a nossa identidade e a nossa fé nesses dias tão turbulentos que vivemos. Assim como Estevão, milhares de cristãos não desistem da sua fé e se mantêm fiéis, porque são fortalecidos pelo Senhor. É Deus que nos dá graça para não desistir, para levantarmos a cabeça e seguir em frente. A palavra-chave desta lição é a palavra mártir. Daí vem a palavra martírio, martirizar. A introdução diz: o assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Devido à sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. Veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida, como está em Apocalipse 2:10. Vamos ver aqui a palavra, seguindo aqui no comentário, o primeiro tópico, o testemunho de Estevão. E você sabia que a palavra testemunho, testemunha e Marte andam de mãos dadas? O livro de Apocalipse fala daqueles que morreram pelo testemunho de Cristo. Se tornaram mártires por serem verdadeiros pregadores e viviam conforme a vontade de Cristo. Todo aquele que é martirizado pelo Evangelho, por causa do Evangelho, é por causa do seu testemunho de vida. Então, a palavra mártir está intrinsecamente ligada à palavra testemunho. Se eu sou um testemunha de Deus, eu testemunho dos feitos de Deus, que salvação só em Deus, que o caminho é Jesus Cristo, que leva para a vida eterna, que não há outro e tudo mais. Se der esse testemunho e viver uma vida conforme esse testemunho, então todo cristão é um potencial alvo vivo andando pelas ruas da sua cidade. Pode ter certeza disso, tá? O discurso de Estevão diante do Sinédrio é uma defesa da fé propagada por Cristo. Ele é o precursor de todos quantos defendem a fé bíblica contra os que se opõem ao seu ensino ou o distorcem, e é o primeiro que morreu por essa causa. Primeiro que morreu por esta causa. Então Estevão deu testemunho. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos, em Atos 6, versículos 3 e 5, quando é dada aquela dica: olha, vocês aí escolham dentre vós, entre a comunidade de fé, 7 homens que tenham boa reputação, com os de dentro, com os de fora, moral ilibada, que seja cheio do Espírito Santo. Para ser diácono, olha as características que foram exigidas. Bom testemunho dos de dentro, bom testemunho dos de fora, que não faz parte da comunidade de fé, que seja cheio do Espírito Santo, homens da verdade, que tenham temor de Deus e tudo mais. Não é que eles se tornaram assim depois que foram ser diáconos. Só foram ser diáconos porque já davam esse testemunho de vida. Já eram cheios do Espírito Santo. E Estevão estava na lista. Hoje nós encontramos obreiros, diáconos, presbíteros, até pastores, que a gente olha assim e diz: misericórdia, cadê o Espírito Santo? Cadê o ser cheio do Espírito Santo? Cadê o testemunho? Testemunho dos de dentro e dos de fora. Felizmente tem alguns obreiros aí, entre aspas, que têm envergonhado o nome do Evangelho e da igreja, qual ele mesmo serve como obreiro. Por que não segue o exemplo do primeiro mártir, Estevão? Precisamos
voltar às origens e ter critérios mais rigorosos na escolha de obreiros. Estevão enfrentou uma covarde oposição, pessoas muito estudadas, muito versadas nas letras, no texto sagrado, que Estevão não tinha a mesma formação que eles. Porém, eles não tinham o Espírito Santo e não eram cheios do Espírito Santo como Estevão era. Precisamos ter o conhecimento, ter o estudo, buscar ir atrás, ir aos livros, buscar o conhecimento, se puder uma formatura, uma pós-graduação, mas não podemos abrir mão de ser cheios do Espírito Santo. Esse foi o diferencial. No debate, no discurso com Estevão, todos tinham uma bagagem de conhecimento acumulado. Estevão tinha comunhão com Deus e era cheio do Espírito Santo. Isso causou inveja, causou rancor, porque um crente cheio do Espírito Santo não perde em debate para ninguém. Não é que vai fugir pela tangente, vai inventar coisa que não existe, mas é porque tem a ajuda do Espírito Santo, certo? Tem a ajuda do Espírito Santo. Bom, o Estevão teve esse nome, e esse nome é muito sugestivo exatamente para ele que foi o primeiro mártir. Estevão vem de Stefania, Stefanos, que são palavras gregas que significa coroa ou coroado, mas também indica alguém vitorioso, porque os vitoriosos nos Jogos Olímpicos, naquela época, nos Jogos Romanos, recebiam uma coroazinha, não era uma medalha, era uma coroazinha. Então, Stefanos, Stefania, e hoje em dia tem até os nomes femininos, Stephanie, tudo isso vem da palavra coroa, ou coroado, mas também indicando alguém vitorioso. Então, o que significa Estevão? Aquele que é coroado, aquele que é vitorioso, certo? E esse nome veio bem a calhar para ele mesmo. Seus pais nunca imaginariam, quando lhe deram esse nome, que ele um dia seria o primeiro mártir do cristianismo, daqueles que seguem o caminho, certo? Se tornou um exemplo para os demais. E alguém diz, mas como é que ele pode ser um vitorioso se ele foi apedrejado? Para que vitória maior? Existe vitória maior do que o teu nome escrito no livro da vida? Ter esta convicção, na hora do apedrejamento, que as pedradas lhe batiam no rosto, batiam nas costas, na sua coluna, no seu peito, nos seus braços, quebrando seus dedos, talvez ao tentar se defender, sentindo dores e ao levantar os olhos, viu os céus abertos e Jesus de pé à direita de Deus. Me diga se isso não é ser vitorioso. E o Senhor ficar em pé era uma questão, era como o Senhor honrando o sacrifício e a morte daquele primeiro mártir. Certo? Naquele momento ele teve convicção que ele não estava morrendo à toa, que a sua morte não era uma derrota, que a sua morte não era um fim. A sua morte era realmente a prova de que, assim como Cristo, o seu Senhor, um dia foi crucificado, ele não era melhor do que seu Senhor, e ele poderia muito bem morrer por ele, porque agora ele estava vendo ele vivo, em pé à direita de Deus, não crucificado. E isso lhe deu convicção, eu vou estar com ele lá. Eu estarei com ele lá. Ele prometeu. Então, Estevão ainda teve como abrir a boca e, das suas últimas palavras, ainda pedir a Deus o perdão para aquela turba agressora e violenta. Então, ele se tornou um exemplo para os demais cristãos. Imagine se ele, o primeiro mártir, na hora que a primeira pedrada bater nele, ele começasse a gritar e dizer, não, pare, eu volto atrás no que eu disse, eu abro mão da minha fé, tudo que eu falei aqui, esqueçam, vocês estão certos e tal. Ele seria apedrejado da mesma forma, eu creio. Ainda perderia a sua salvação. O primeiro a ser martirizado por causa de Cristo não negou Jesus. Viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Ele viu o céu aberto e deu testemunho. Os demais que estavam por ali, por perto, vendo aquela cena, que eram convertidos a Cristo ou que se converteram posteriormente, nunca esqueceram daquela cena. E no dia que passaram por prova, com certeza, veio à sua mente a lembrança. O irmão Estevão passou por isso e não negou Jesus,
e ele pôde contemplar os céus abertos. Então eu também não vou abrir mão. De lá para cá, nesses 2000 anos de história da igreja, não teve degolamento de crente, não teve enforcamento, não teve queima na fogueira, não teve tortura esticando a pessoa até desconjuntar tudo, não teve nada que fizesse a igreja parar a sua caminhada, tá? Como diz um certo hino antigo, os romanos se divertiam vendo as feras matando os cristãos, não sabiam que lá nas arenas gotas de sangue eram grãos, que brotavam e se espalhavam e de Deus recebiam poder para mostrar para os reis deste mundo que o crente não pode morrer. Ah, matou lá o cristão, matou lá o crente. Matou mesmo. Pelo contrário, ali foi uma semente que, através daquele exemplo, daquela vida que foi ceifada, muitas outras vieram para Cristo. Porque muita gente viu Estevão, assim como Saulo viu, Saulo nunca mais esqueceu, se tornou um perseguidor da igreja. Mas depois o próprio Saulo, que estava ali presente, vendo a execução de Estevão, ele agora fez de tudo pelo crescimento do evangelho. Aquilo que Estevão foi impedido de fazer, os lugares que Estevão não podia ir, Paulo foi. Paulo foi, e ele esteve presenciando a morte de Estevão. Nunca Paulo esqueceu de Estevão. Creio que toda vez que Paulo foi açoitado, apedrejado como ele também foi, e acharam até que tinham matado e foram embora e deixaram ele lá, mas depois ele levantou. Às vezes que ele foi preso, às vezes que ele foi chicoteado, tudo que Paulo passou, a mente dele, eu creio que levava lá para o irmão Estevão, lá para o passado. Estevão não negou, eu também não vou negar. Todos os mártires, a partir de Estevão, é para você, irmão, e para mim, cristãos, servos de Deus, servos de Jesus Cristo. A prova viva, a convicção na nossa alma, no nosso coração, de que nada nos separa do amor de Deus. Nada vai, nada pode nos separar do amor de Deus. Um crente espiritualmente avivado não cultiva vingança nem ódio contra seus algozes. Por isso que Estevão ainda foi capaz de, na hora da morte, abrir a boca e pedir a Deus: Senhor, não lhes imputes este pecado. Estevão não demonstrou sentimento de vingança e nem de ódio naquele momento. Certo? Então, queridos, diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Não neguemos a Cristo. Não importa o que aconteça. Não importa o que venha a acontecer. E não deixemos de orar pelos nossos irmãos, que em muitos lugares do planeta, em muitos países, estão lá sofrendo, não porque mataram, não porque estupraram, não porque fizeram algum crime, nada. O crime deles é servir a Cristo, amar a Deus e pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas e dê força para o seu povo, missionários e servos de Deus, que estão aí, em algum lugar desse planeta, nesse momento, sofrendo ameaças, estão presos, já estão no corredor da morte, para que eles não neguem Jesus. E a exemplo de Estevão, permaneçam firmes na fé. Quem permanece firme na fé não perde a vida. Pelo contrário, passa da morte pela vida, para a vida. E a palavra de Deus nos traz o consolo. Em Apocalipse dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde no seu amor, que permaneçamos firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e jamais neguemos ao Senhor, nem com palavras e nem com atitudes. Até o nosso próximo subsídio, uma boa aula, uma boa lição. Que Deus fique com você e com a tua família. Jamais deixe Jesus por nada.